Gente, eu me mudei novamente. É isso mesmo. A pessoa, eu acho que vive com a casa nas costas agora, né? Então, eu decidi mudar, eu e meu marido. A gente não está mais morando na nossa casa, tá? Essa mudança foi para novos projetos que virão aí, que vocês vão ver, que vocês vão acompanhar. Não foi uma decisão muito fácil, tá? É uma decisão assim muito difícil. Eu chorei, eu fiquei em alguns momentos assim um pouco triste por estar deixando a minha outra casa, mas para que os projetos novos projetos possam se realizar aí na nossa vida, a gente precisa desapegar. Então, sim, eu me mudei, não estou mais morando na minha casa linda, maravilhosa dos sonhos e estou de aluguel. Isso mesmo. Mudei para uma casa de aluguel. É uma casa simples, tá? Mas foi a melhor opção que a gente encontrou até agora. Aliás, quando a gente estava procurando, né? Gente, foi muito difícil encontrar casa aqui na minha cidade, porque a maioria das pessoas, elas queriam só vender casa, elas não queriam alugar. Então, tem um monte de casa na cidade para vender, mas a maioria das pessoas não querem alugar. Então, foi um achado pra gente e, por incrível que pareça, foi por um acaso que a gente encontrou aí essa casa. Então, na nossa mudança, como foi algo um pouco também apressado, como várias coisas na minha vida também, né? Acontece dessa forma. A gente a gente decidiu contratar uma agência de mudança para ir nos ajudar com tudo, com o processo de embalar, com o processo de arrumar caixas, de empacotar tudo, né, de transportar, carregar o peso dos móveis. Então, assim, a gente achou melhor fazer dessa forma para evitar aí estresse, né? Um estresse maior, porque é claro que não existe aí uma mudança sem estresse, né? Então, assim, para diminuir essa questão aí desse cansaço de mudar, a gente resolveu sim contratar uma mudança, uma agência de mudança. Então, eu contratei uma agência daqui mesmo, da minha cidade. Ó, a Melissa lá no fundo, gente. Olha, quem mais gostou dessa mudança aqui, ó, foi a Melissa Cadori, porque ela tem esse quintalzão aí todinho, ó. Eita, vocês não podem ver. Ah, ainda bem que ela ficou atrás da árvore. Tem aí esse quintalzão todinho aí para poder brincar, fazer suas necessidades e botar os gatos para correr. Gente, tem muito gato por aqui. E a Melissa é ferrenha, ela não deixa os gatos descer aqui de jeito nenhum. Mas, enfim, então a gente contratou a mudança, né, uma agência de mudança que foi a GD Mudança. E ela é até de um primo meu, nem sabia que ele mexia aí com mudança. Inclusive, essa casa aqui também é da mesma família. Então, assim, foi por causa da contratação da mudança que nós conseguimos aí encontrar essa casa que nós estamos aqui hoje. Então, graças a Deus, quase assim nos últimos instantes, essa casa apareceu aí pra gente, porque ela é mais espaçosa e é um pouco mais cômoda pra gente. Reposicionei aqui a câmera para ficar melhor.
Então, aí a empresa de mudança fez tudo pra gente, tá? Embalou tudo, providenciou caixas, fez todo o processo de pegar os móveis pesados, né? Colocar no caminhão, né? Todo esse processo aí chato e trabalhoso, que é de empacotar, de organizar, de separar, tudo isso foram eles que fizeram. Então, assim, para mim foi algo muito bom, porque diminuiu aí o tempo que eu ia gastar para embalar as nossas mudanças, todos os objetos, né? Então, claro, eu ajudei a embalar algumas coisas porque eu queria cuidar especificamente de algumas coisas minhas mais delicadas, que eu tinha mais carinho por aquilo e tudo mais. Mas a minha ajuda foi mínima, né? Então isso foi bom porque diminuiu aí o meu cansaço. Então a gente teve a ajuda aí de acho que umas 5 pessoas da empresa embalando, mais ou menos, e ainda mais eu, mais a funcionária e o pessoal da casa ali envolvido, embalando o que pudesse. Mas assim, foi mínimo a nossa participação aí nessa parte de embalar. Então assim, eu amei essa questão, ajudou muito, facilitou muito, né? Então, se você puder contratar uma agência de mudança, sim, ajuda bastante mesmo. Uma outra coisa, eu já tinha experimentado aí, vivenciado, mudar com uma agência de mudança. Só que na época eu tinha apenas um filho, eu tinha pouco tempo de casada, eu tinha poucos móveis. Na verdade, eu não tinha pouco tempo de casada, mas eu tinha poucos móveis, poucas coisas. Então isso facilitou bastante. Mesmo assim, agora tendo mais coisas e mais objetos, mais móveis, a gente demorou aí um dia para embalar tudo, tá? E trazer tudo para casa nova, tá? Então assim, eu acho que não foi tão demorado, né? Porque um dia é muito razoável. A gente começou a embalar todas as coisas bem cedo, umas 7h30, mais ou menos 8 horas. Então, quando estava por volta de 3h30, 4 horas da tarde, a gente já estava descendo as coisas na outra casa, nessa casa aqui, que vou chamar de casa nova. Então, não foi algo tão demorado assim. Então, valeu muito a pena e otimizou aí bastante o nosso trabalho, o nosso cansaço, né? E contribuiu aí muito para esse novo processo de mudança. Bem, o setor que eu estou morando agora também é um setor assim bem localizado, não é no centro da cidade, né? Mas pelo menos ele é um setor que está aí um pouco na metade do caminho. Uma coisa que foi importante para a gente escolher essa casa aqui foi o fato dela estar perto da nossa antiga casa, né? Então eu queria algum lugar que tivesse perto da nossa antiga casa, tá? Devido a alguns fatores aí que a gente decidiu e que a gente achou melhor para viabilizar para mim, porque eu trabalho não só num lugar e eu fico aí correndo de um lado para o outro, e aí eu precisava que essa nova casa fosse próximo da nossa antiga casa. Então sim, o nosso setor é um setor bem localizado. Pena que a nossa rua é muito movimentada, tá? A gente fica perto de uma avenida, a avenida que passa muito caminhão, tem muito fluxo de carro, então acaba que tem muito barulho, né? Não deixa de ter esse barulho aí de incomodar, de muito carro, muita moto passando o tempo todo, inclusive na madrugada. Mas enfim, como eu falei para vocês, não tinha muita opção para a gente escolher aí dentro de casas para alugar. Tinha muita casa para vender,
mas a gente não estava interessado em comprar uma casa. A gente queria alugar. Então a gente teve aí que se adequar às opções que tinha aí pra gente. Uma coisa legal que aconteceu dentro da escolha dessa casa é que ela é uma casa próximo de um lugar que eu já trabalhei, né? Apesar de eu não estar mais trabalhando, é numa escola, perto de uma escola, mas eu posso aí matar saudade dos meus colegas de trabalho, dos alunos que passaram aí por mim, o tempo que eu quiser, a hora que eu quiser, né? Claro, a gente não tem muito tempo para ficar saindo aí da nossa rotina, mas foi uma coisa legal que eu achei, que foi morar perto de um lugar que eu trabalhava. Anteriormente, na minha casa, antes dessa casa que eu estava, era aqui também próximo, então eu acabava que eu morava perto aqui do meu serviço. E isso era muito legal, era muito bom. Eu chegava no serviço aí em 3 minutos, 2 minutos, dependendo aí do horário. Então isso era muito bom mesmo. Morar perto do serviço é muito bom por um bem. Como eu falei para vocês, estou morando de aluguel. A casa, ela não é muito nova, né? Ela é uma casa antiga, uma casa aí nos padrões mais antiguinhos. Ela não tem tudo que a gente gostaria que tivesse, né? Mas, igual eu já falei pra vocês, a gente não teve muita opção, tá? De escolha. Mas, enfim, é uma casa grande. A vantagem dela pra nós é que ela tem 2 cômodos que a gente usa aí como despensa. São cômodos lá no fundo da casa, onde eu estou aqui mesmo gravando. São cômodos que estão um aqui e outro mais à frente. E são cômodos que não são utilizados pela gente aqui da casa, né? Anteriormente, a dona da casa alugava essa parte para uma pessoa individual, né? Uma pessoa que quisesse morar sozinho. E aí ela acabava que morava na frente e essa pessoa do aluguel morava no fundo. Mas a gente decidiu não fazer isso porque não ia dar certo. E a gente acaba utilizando esse pedaço aqui como despensa. Então isso foi excelente para nós nesse sentido, já que muitas coisas que a gente trouxe da casa anterior, a gente resolveu e decidiu não desembalar, né, aqui para usar nessa casa, porque não era necessário e porque não haveria móveis suficientes para a gente guardar todas essas coisas. Então a gente tomou essa decisão e muitas coisas da mudança continuam embaladinhas para um outro momento, para não ter que desembalar tudo agora, até porque nós não temos armário suficiente, guarda-roupa suficiente para o que a gente trouxe da outra casa. Uma coisa assim que eu amei nessa casa nova, nessa casa nova ou nessa casa velha nova? Eu nem sei como é que eu vou me referir. Mas a casa nova é essa aqui que a gente tá? Uma coisa que eu gostei muito, gente, nessa casa foi isso aqui, ó. Foi ter um quintal, tá? Eu amo casa com quintal, porque na minha infância eu sempre morei em casas que tinha quintais. E os quintais eram assim imensos, enormes, com muitos pés de fruta. Tinha pé de manga, vários pés de manga, tinha pé de goiaba, pé de carambola. Gente, quem conhece aí carambola, escreva aí nos comentários se você já comeu essa fruta. É uma fruta assim que não é todo mundo que gosta, tá? Mas ela é muito gostosa aí para comer na salada. O suco da carambola é bem assim, diferente, mas é um suco gostoso, refrescante. A carambola também é gostosa para você comer com sal, né?
numa aguinha de sal. Então me diz aí se você conhece a carambola. Então, como eu estava dizendo, as nossas casas anteriores sempre tinham quintais e com muito pé de árvore. Então eu amava poder brincar o dia todo, a tarde toda, naquele quintal enorme, cheio de plantas, cheio de árvores. A gente fazia casinhas, a gente fazia cozinhadinhas. As nossas casinhas tinham o pai, tinha a mãe, tinha os filhos, tinha até o cachorro, gente. Depois eu vou contar aí pra vocês como é que era essa história aí do cachorro nas nossas brincadeiras. Tinha o supermercado, tinha o banco, enfim, a imaginação era o que não faltava. Então a gente brincava muito, muito, muito no quintal. E eu amei que essa casa, né, tem quintal e já tem assim um monte de planta que não tinha na minha casa anterior. Por exemplo, aqui tem pé de cacau, tem também pé de atas. Nós tínhamos pé de ata na outra casa. Aqui tem pé de laranja, tem pé de... tem um pé de rosa, uma rosa bem bonita, que eu acho ela lindíssima, né? E outras, tem plantas babosa e outras plantas aí que eu gosto muito, de planta. Então tem aqui nessa casa. E aí eu dei uma limpa aqui no quintal e mantive as plantas originais da dona. Eu só dei uma melhorada, reposicionei algumas que estavam aí em vaso sofrendo, que tava pedindo para ir pro chão. Então eu reposicionei e o quintal ficou ainda melhor com essas plantas que tinha. Uma outra coisa que eu ganhei de presente aqui nessa casa, olha lá. Tá vendo lá no fundo? Esse canteirinho aí, ó, gente. Nas casas que eu morei, né, na minha infância, a minha mãe sempre tinha canteiro. Mas o canteiro era aqueles canteiros de madeira, feitos de tábuas, de ripas e tudo mais. Bem bonitinho, ajeitadinho. E aí, eu nunca tive uma casa minha mesmo com canteiro. E acabou que aqui tinha dois canteiros feitos de geladeira velha, né? O caixote da geladeira velha. Então tinha um aqui, que era esse mesmo, e tinha um aqui embaixo desse pé de ata aqui, ó. Mais ou menos nessa direção. Como esse daqui estava muito danificado, a gente resolveu descartar, tiramos ele e deixamos esse lá do fundo. Eu não plantei ainda nada nele. Aliás, eu plantei um orégano, plantei um alho poró, mas depois eu quero ajeitar ele, plantar tudo bonitinho nele para poder comer do meu próprio canteiro. Então, eu amei o fato de eu ter um canteiro. Ali do lado, ó, eu ganhei até adubo. Já tem uns adubinhos ali. Aqui é um tipo de adubo que veio da fazenda. Aqui é outro tipo de adubo que eu comprei lá na escola onde eu trabalho, que o rapaz faz. Então eu já tô usando esse adubo aí para dar um up nas plantas que eu já tenho por aqui. E depois vou usar também ele no canteiro para fazer mesmo o canteiro, dar frutos pra gente, dar hortaliças pra gente aí comer no nosso dia a dia aqui em casa. Como eu já falei, a Melissa amou esse espaço, porque ela corre, ela brinca, ela tem muito espaço aí para fazer as necessidades dela, a gente pega, recolhe, né? Mas ela gostou bastante, ela pega os ossinhos, esconde. Então ela amou mesmo essa casa aí com o quintal grande. Aqui tem muito gato, ela não deixa os gatos descerem porque ela é valente. E aí os gatos ficam rondando. Quando a gente chegou aqui, tinha um gato que morava aqui dentro. E aí logo que ela chegou, que eu trouxe ela depois, né, um pouquinho no finalzinho do dia. Então ela já botou o gato para correr
e se apropriou aí do ambiente. Então é ela que toma de conta aqui da administração desses gatos que estão rondando por aí. Uma coisa que não é legal aqui nessa casa, tá? É que como é uma casa antiga, a fiação dela também é antiga, então assim, não é muito confiável a questão da energia elétrica aí para os ar-condicionados, né? Então ela, talvez se a gente fosse usar ar-condicionado aí na casa, a gente teria que dar uma geral aí nessa fiação, e a gente decidiu não mexer nisso, porque pode ser que a gente gaste muito com uma fiação, né? E esse dinheiro depois não vai retornar pra gente. Então a gente decidiu não mexer nessa fiação antiga, manter o que estava e mudamos aí os ventiladores pra gente poder aguentar aí o calorão. Uma outra coisa assim negativa nessa casa é a questão dos interruptores. Gente, pouquíssimos interruptores, tá? Os interruptores que tem são muito mal localizados, assim, na metade da parede, às vezes uma tomada para um cômodo só, e os cômodos são razoavelmente grandes, eles não são pequenos, né? Então, assim, uma tomada para um quarto, um cômodo de mais ou menos 4x4 é muito pouco, né? Então, isso aí eu achei muito ruim na casa, porque às vezes a gente tem que entrar na metade do quarto para conseguir ligar a luz do quarto, né? Por exemplo, no meu quarto só tem uma tomada do lado da cama, então para carregar o celular já fica mais difícil, porque fica só de um lado da cama. Então às vezes eu tenho que procurar uma outra tomada, ou então colocar um T. Então assim, esse ponto aí não foi muito legal nessa nova casa. Outra questão que não foi tão legal é que a cozinha daqui, ela fica no fundo da casa. Foi uma adaptação, parece que ela era uma área e foi transformada numa cozinha. Então ela não é muito agradável, a questão da parte do calor, gente. É muito quente. Gente, tem vez que eu tô cozinhando ali 11 horas da manhã e tá um forno que eu acho que eu tô dentro do forno assando, de tão quente que Mas é uma cozinha espaçosa, é uma cozinha que já tinha pelo menos um armário a mais, então a gente já teve aí esse um armário a mais, né? Mas ela tem pouca ventilação, só tem uma janela por ser grande, é pouca janela nesse sentido, né? E ela também não é na cerâmica, essa parte da cozinha não é na cerâmica, é no verdão que chama, né? É aquele cimento queimado verde. A casa toda, o restante, basicamente é na cerâmica, tá? Então isso é bom por um lado, porque facilita aí a questão da limpeza, mas não é uma cerâmica nova, totalmente nova. Então é uma cerâmica que em alguns pontos já está quebrado, ou tem uma mancha visível, que acaba sendo não tão agradável visualmente, né? Mas, enfim, como é uma casa de aluguel, a gente, né, não vai esperar todos os benefícios que a gente gostaria, como se fosse uma casa própria nossa. Enfim, tudo bem, dá para passar, isso aí é super tranquilo. Outras casas que a gente já tinha visto, a cerâmica era muito, muito, 1000 vezes pior, né? Essa casa aqui tem alguns pontos manchados de cerâmica. As outras casas, tinha casa que tava a cerâmica toda estourada, toda estourada. Então, nesse sentido, foi a melhor casa de cerâmica que a gente pôde encontrar aí quando a gente estava procurando uma casa para alugar. Outro ponto que não é legal nessa casa, gente,
a casa só tem um banheiro. E aí, gente, quando dá a hora de banhar, tem que fazer aí revezamento, porque são muitas pessoas para um banheiro só, né? Então a casa, na verdade, ela tem 2 banheiros, um banheiro dentro da casa e um banheiro fora da casa. Só que o banheiro fora da casa, assim, por ser longe dos quartos, gente, dá até preguiça de vir banhar aqui fora. Então a gente só vem banhar aqui fora mesmo quando é casos extremos de rapidez, de não ter como dado certo a nossa programação para banhar lá dentro. Aí é que alguém decide vir banhar aqui fora. Fora isso, a gente usa todo mundo o mesmo banheiro lá dentro. Então, acaba que tem que ter esse revezamento maior, acaba que o banheiro tem que ser limpo mais vezes aí no decorrer da semana, porque é um banheiro só para todo mundo. Mas enfim, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. A gente sobrevive aí com essa questão e acaba que a gente já tá aí alinhado nesse sentido. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Não deixa de se inscrever aí no nosso canal, de curtir, de compartilhar os nossos vídeos, porque vai ter mais e a gente vai fazer aí todo um processo dessa caminhada e dos novos projetos que virão, né? Então, tudo na vida da gente tem um propósito. A gente veio para cá com um propósito e em breve vocês vão estar acompanhando aí todos esses projetos, todos esses sonhos, todos esses propósitos aí. Um beijo e até mais. Bota aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Faz aí a pose de contorcionismo. Daquele jeito, vai. Daquele jeito! Dê sua nota pro meu shape. Não aquele modelo, vai. Ó, igual os deuses. Ainda tô nos preparativos. Vai, moço. Faz. Deixa pro próximo igual vídeo. De deuses. Já deixa aí embaixo qual posição você quer que eu faça. Faz aí, dá as opções.